Boa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção estarmos aqui, né, amados? Que bom que o Senhor nos atraiu até esse lugar essa noite, né? Que privilégio nosso. Glórias ao Senhor. Vamos abrindo a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Segunda Reis, capítulo 4. Amém? Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, o capítulo 4, o verso 8 diz assim: Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. 10. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhes nele uma cama, diga comigo, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Ótimo, vocês estão ótimos, continuem assim. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Amém? Oremos, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos sob a Tua palavra, sob o Teu Espírito e a Tua autoridade que está neste lugar. Pai, que o Senhor possa falar aquilo que lhe apraz falar. Que o Senhor tenha liberdade neste lugar e nas nossas vidas para nos ensinar, para nos ministrar, para nos corrigir, para nos afagar, Senhor, para nos direcionar à luz da Tua palavra. Que em nome de Jesus, todo espírito de distração, toda retaliação, todo dardo inflamado do maligno sejam neutralizados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós ordenamos que saia todo impedimento, que saia toda incredulidade, no nome poderoso de Jesus Cristo, e a igreja diz amém e amém. Amém. Estamos livres no Senhor para receber aquilo que Ele tem para nós essa noite. Aleluias. Nós lemos um trecho de uma passagem tão conhecida do milagre que aconteceu na vida da sunamita a partir do profeta Eliseu, do quanto essa mulher, este casal, essa família foram usados por Deus para favorecer, para abençoar este homem de Deus, para que ele cumprisse o seu propósito, o seu desígnio, o qual o Senhor o confiou e o enviou para aquele lugar, naquele tempo. Nós, não diferentes daquele profeta, assim como entoamos no louvor Ressuscita, nós somos convidados e dotados do Espírito de poder, o Espírito Santo de Deus, para profetizar. Para declarar vida onde há morte, para declarar ânimo onde há tristeza, para declarar cura onde há doença, para declarar provisão onde há escassez. Sim ou não? Amém? Eu estou diante de muitos profetas, de grandes profetas de Deus, para a honra e glória de Jesus. Só os profetas digam amém para eu ouvir? Aleluia! Glória, Senhor. Eu estou diante de grandes profetas e profetisas do Senhor que precisam entender o que, enquanto profeta, enquanto servo e serva de Deus, você precisa. E nós aprendemos com o que esta mulher, através do Espírito Santo, discerniu que era necessário ao homem de Deus, à mulher de Deus. Quando ela percebe a sua necessidade, que ela vai além do pão, além do alimento, do físico que ela proporciona, e ele passa desde a sua percepção e a sua generosidade, disposição de entregar.
A Bíblia diz que então, depois que ela percebe e oferece, fala com seu esposo, ele passa a comer ali todos os dias. Sim ou não? Não foi isso que nós lemos no verso 8? Parte B do verso diz assim: daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Amém? Nós precisamos de alimento para subsistir. O nosso corpo físico precisa do alimento, precisa da água, precisa dos nutrientes, assim como o nosso espírito precisa da palavra, do Espírito Santo, da santificação, do relacionamento com Deus, da intimidade, da profundidade, para que a gente cresça e siga crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. É o nosso alimento espiritual, que nós alcançamos por meio da oração, do jejum, da adoração, da consagração e do conhecimento da palavra do Senhor, que nos mune e nos capacita para sermos profetas e profetisas no nosso tempo, eficazes, que dão resultado, que fazem diferença, que cumprem os seus propósitos, que transformam vidas, que se deixam ser usados pelo Senhor para transformar a vida de outras pessoas. Mas sabe, neste lugar não significa que nós não tenhamos outras necessidades e a gente precisa estar atento a elas para que elas sejam supridas ao seu tempo e hora de forma correta. Na medida. Não de forma desmedida ou desequilibrada. E aí nós temos aqui, alguém diz glória a Deus que o altar não quer que eu saia dele não, me segurou aqui. Ninguém diz glória a Deus, eu vou dizer, porque eu não quero sair desse altar de jeito nenhum, nunca, jamais. Nós temos quatro símbolos, 4 elementos que ela fala que é necessário ao marido que tenha nesse quarto que será construído para abrigar o homem de Deus, o profeta de Deus. Esses que vocês repetiram comigo. Quais foram? A gente vai construir primeiro um pequeno quarto. O que a gente vai pôr nele? Primeiro ela lembrou da cama. Amém? A cama, a mesa, a cadeira e o candeeiro. Diga para o seu irmão 4 coisas. Agora diga para ele, você precisa de 4 coisas. Você precisa dessas 4 coisas enquanto profeta de Deus, enquanto profeta, homem e mulher do Senhor. Amém? O que nós temos aqui? A cama, ela representa para nós. Abra Mateus 11, verso 28, por favor. Mateus 11, verso 28, é o que a cama simboliza para o homem e a mulher de Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A cama remete o descanso de que nós necessitamos. Nós necessitamos do descanso físico, nós necessitamos do descanso emocional, nós necessitamos do descanso mental. A gente vive um momento onde a gente recebe um volume de informações muito grande. Se nós não gerenciamos bem o nosso tempo e o que fazemos, as nossas escolhas, nós nos alimentamos, nos enchemos de coisas que vão requerer de nós um tempo de descanso ainda maior. Mas esse descanso a que Jesus se refere, que nós podemos encontrar nele, e que a cama é um símbolo no contexto de preparar um ambiente para abrigar um homem de Deus, um servo do Senhor, cumprindo o seu chamado, é justamente para nós entendermos que não há que consistir o nosso propósito, a nossa caminhada com o Senhor apenas em trabalho, apenas em desempenho, ou só em trabalho, ou só em desempenho. Eu tenho que fazer, eu tenho que estar em tal lugar, eu tenho que atuar nos 10 ministérios que a igreja, os 10 braços que a igreja atua, o que quer que ela faça, eu preciso estar em todos. É louvável que você tenha recebido do Senhor a capacitação e graça para tais, se você o faz. Como aqui nós temos muitas pessoas que estão em literalmente todos os ministérios, todos os braços, todas as áreas de trabalho que a igreja desenvolve. Mas é necessário que, para abraçar tais atividades, você precisa ter a consciência e o discernimento do tempo certo para o descanso.
Se nós não entendermos que quando nós estamos começando a perder a paciência no fazer, quando nós estamos começando a murmurar no fazer, quando nós estamos fazendo no automático, quando não há mais adoração no fazer, quando não há mais a entrega e a consagração ao Senhor no fazer, quando não há mais o propósito de ofertar aquilo ao Senhor como um sacrifício, como uma renúncia, como uma oferenda a Deus. Eu ofereço a Ti, Senhor, este serviço, este tempo, eu abdico deste lazer, eu abdico desta programação, eu abdico desta companhia, eu abdico de X e Y coisas em detrimento de oferecer-lhe algo. De oferecer-lhe além do recurso que o Senhor me dá, oferecer-lhe um pouco mais. Mas se eu não entendo que eu já estou me sentindo oprimida, cansada, sobrecarregada e que é o tempo de descansar e eu continuo a fazer as coisas apenas pelo fazer, o Senhor, Ele não começa mais a receber aquilo e Ele tenta te sinalizar que você não está fazendo da maneira correta, que é hora de descansar, é hora de parar. É hora de equilibrar o fazer com o descanso. Porque se em nenhum momento nós nos sentíssemos cansados, em nenhum momento nós nos encontrássemos oprimidos, em nenhum momento nós nos encontrássemos sobrecarregados, Jesus não nos diria isso na tua palavra. Mas como Ele sabe que nós viveremos momentos como esse, como Ele, enquanto homem que aqui esteve, passou momentos como esse, Ele diz: ei, na hora que isso acontecer, você já sabe. Corre para o papai, vem em mim. Você não precisa sair gritando para as pessoas, você não precisa provar para ninguém que você toca, que você canta, que você lava o banheiro, que você limpa a cadeira, que você estava de manhã, que você estava de noite, que você foi para a vigília, que você foi para a célula, que você foi para o culto, você fez. Calma, Deus não vai te amar mais pelo seu desempenho ou menos pelo seu desempenho. É importante entender que você está fazendo o que Deus quer que você faça. É importante entender que você está obedecendo à vontade de Deus, no lugar que Ele quer que você esteja, no tempo em que Ele quer. Se Ele quer de manhã, de tarde, de noite, vá de manhã, de tarde, de noite. Obedeça. Você vai ter fôlego, você vai ter ânimo, você vai ter renovo e você vai cumprir o teu propósito. Porque se Ele quer, Ele te capacita para tal. Mas se Ele não quer, você vai perceber que essa sensação de sobrecarga, essa sensação de opressão vai bater. Em todos nós ela chega. Quando nós excedemos, quando nós queremos fazer além daquilo do que Deus quer que nós façamos. E esse é o momento de parar e descansar. Mas não simplesmente parar o fazer. Eu vou abrir mão de fazer o que Deus quer que eu faça, porque a pastora falou que a cama é o símbolo do descanso. Eu tenho que descansar. Eu tenho que ficar aqui hoje, pastor, porque eu estou descansando. Porque Jesus falou que é para mim ir até Ele quando eu estiver cansada, sobrecarregada, e Ele vai me aliviar. Então agora eu vou ficar aqui deitada, descansando. Hoje eu não vou para a limpeza da igreja, hoje eu não vou para a vigília, amanhã também é domingo, eu não vou para o culto, porque eu vou tirar esse sábado e domingo para descansar. Aí quando for no final de semana seguinte, você de novo vai ter alguma situação em que você vai estar muito mais cansado do que você estava nesse. E você vai ter muito mais motivos. Faz assim para o seu irmão, motivos. Fique esperto com o diabo. Aí você vai estar cheio de motivo. Você vai ter muito mais do que você teve naquele final de semana, para não estar lá. E aí você vai seguir descansando. Agora fala para ele de novo, descansando. Entenderam, né? A estratégia do inimigo. Não confunda o descanso com a distração, com a fuga. Não permita que o inimigo engane a sua mente. Quando você tem que parar para descansar, você tem que descansar com o Espírito Santo do teu lado. Porque é Ele que é o seu ajudador. A gente não sabe nem descansar sozinho. Tem gente que acha que está descansando com o celular, olhando um monte de coisa, bombardeando a mente. Levanta de uma cama, às vezes parado, deixando de fazer os seus afazeres, as suas tarefas. Sob o argumento de estar descansando, mas se enchendo de informação e ocupando e preenchendo a sua mente, a sua visão, os seus ouvidos, de coisas que não lhe permitem descansar. Quantas vezes algum filho aqui já falou com o pai, ou esposa com o marido, ou marido com a esposa, e no momento em que você vai falar alguma coisa, não, agora eu estou descansando. Estou descansando aqui um pouquinho, estou no Instagram, agora eu parei para descansar, não vou fazer nada, eu preciso descansar.
Quando essa pessoa fizer isso, ajuda ela, diz assim: ei, você não está descansando. Satanás está lhe enganando. Não permita. Faça uma oração por ele, faça uma oração por ela. Não há descanso nisso. Por favor. Não há descanso nisso e a gente precisa estar sensível. Nós enfrentamos muitas batalhas. Para além de nós andarmos nessa lida e de entender o tempo de descansar, o tempo de parar e ter a linha bem tênue e bem ligado, o sinal de alerta, para entender quando o Satanás quer usar a desculpa, o motivo de você estar descansando para parar de fazer algo, para parar de cumprir o seu propósito, para parar de obedecer o que Deus te confiou fazer. Você também precisa olhar para você com compaixão, entender que você pode sim se sentir cansado, que você pode sim estar com deficiência de alguns nutrientes, de alguns minerais, de algumas vitaminas que também vão te trazer sentimento de fadiga, de cansaço. E mais uma vez você precisa ser diligente para tratar a origem do cansaço e descansar da maneira correta. Indo a Jesus, quando cansado, oprimido, para que Ele lhe dê descanso, para que Ele lhe dê alívio. Amém? O primeiro elemento foi a cama. Qual foi o segundo elemento? A mesa. Como esse elemento tem sido batido nos últimos dias pelo Senhor através da tua palavra, né? A mesa, o lugar da comunhão com o Senhor, o lugar do encontro com o Senhor, da partilha com o Senhor e com os nossos irmãos. Sabe, quando a Bíblia diz que nós somos abençoados quando nós estamos em comunhão. Alguém pode abrir João 6:35, por favor? João 6:35, a passagem em que ele diz, em que ele nos revela quem ele é. Jesus então declara ao povo: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Onde eu vou me encontrar Jesus? Onde eu vou saciar a minha fome? Onde eu vou preencher o meu espírito e o meu corpo concomitantemente do alimento do corpo, da alma, do espírito, da mente, para que eu nunca mais tenha fome? Para que eu saiba, no momento em que tiver difícil, a quem eu vou recorrer e o suprimento e a provisão virá. Quando eu entender, quando eu tiver recebido a revelação que Ele faz de forma declarada nesse versículo: eu sou. Eu sou o pão da vida. Sabe, se nós precisamos entender que é em Jesus que nós saciamos toda a nossa sede, toda a nossa fome também é saciada à mesa na tua presença. Quando Ele diz, eu sou o pão da vida, Ele está dizendo que nós não podemos viver sem o seu sustento, sem o sustento da tua palavra. Portanto, se no primeiro tópico a cama representa que nós, enquanto servos, precisamos de um lugar de descanso, a mesa é um símbolo da nossa comunhão com o Pai, e ela representa que, enquanto servos, Deus requer de nós à mesa um tempo de sustento e preparo. Diga para o seu irmão: sustento e preparo. Porque o Senhor não quer que nós vamos à mesa para Ele só para comer e até pecar de tanto comer pelo excesso. Sabe, o Senhor quer que nós tenhamos no espírito o discernimento de entender que nós vamos comer uma vez e nós vamos precisar voltar à mesa, e nós vamos precisar partilhar dessa mesa com o Senhor e partilhar dessa mesa com outras pessoas, da mesma revelação que um dia nós alcançamos e que Ele faz para todo aquele que nele crê. Fala para o seu irmão: Jesus é o pão da vida. O servo do Senhor precisa da mesa para o preparo e para o sustento. É quando nós estamos à mesa com o Senhor que Ele nos preenche, que Ele nos supre,
que ele olha como olhou para os discípulos na última ceia e disse o que aconteceria com cada um. E entregou a direção que era necessária para eles, para aquele tempo. E trouxe-lhes a palavra, e trouxe-lhes a revelação. Mais do que o alimento físico, ele lhes trouxe o alimento espiritual. Ele lhes trouxe a clareza da salvação, do motivo pelo qual aquela era a última refeição que eles faziam à mesa física. Mas que ela seria perpetuada através do culto, através da memória, através da lembrança, como nós fazemos aqui aos primeiros domingos, na Santa Ceia do Senhor. Mas ela também não deve ser restringida ao primeiro domingo na liturgia da nossa igreja. O Senhor nos quer à mesa diariamente com Ele. Porque nós não somos preparados e sustentados só com o alimento do primeiro domingo do mês. Você precisa na segunda-feira de novo revisitar aquela palavra. Você precisa de novo atrair a presença de Jesus para você e dizer: Senhor, eu estou à mesa, senta comigo. Eu preciso do preparo que o Senhor tem para a minha vida hoje. Qual é a preparação que o Senhor tem hoje para mim? Eu estou aqui na mesa esperando o Senhor servir. Qual que é o cardápio do dia, Senhor? Hoje eu vou aprender como suportar a injustiça. Hoje o alimento é receber o fortalecimento, porque eu vou experimentar ser caluniado. Hoje o alimento é entender que eu posso ser traída, mas em Ti eu vou encontrar o alívio que eu preciso. Eu posso ser injustiçada, mas em Ti eu serei justificada. Eu posso ter falta hoje de algo, mas em Ti eu serei suprida do que falta hoje. Sabe, é à mesa que esse preparo acontece. É à mesa que esse relacionamento se consolida, porque o Senhor vai te entregando o alimento necessário para cada dia, para cada prova, para cada situação que nós vamos passar. Mas se nós não nos sentarmos àquele lugar, o alimento que para nós está reservado e preparado vai ficar e vai estragar. Como quando nós preparamos uma refeição na nossa casa e colocamos à mesa e ninguém vai comer. O que acontece com aquele alimento poucas horas depois? Mosca, formiga, sim ou não? Aquele alimento é desperdiçado. E quem já se sentiu de preparar algo para alguém, de servir uma mesa e a pessoa de repente não gostar ou não comer o que você preparou? Como é desagradável. Quem já viveu essa experiência de se entusiasmar, de preparar algo, às vezes até para receber alguém, e aí a pessoa não come aquilo que você preparou, e a mesa está posta, está linda, com aquele prato especial, que foi o que você mais empreendeu esforço para fazer, para dar certo, caprichou, investiu nos ingredientes de boa qualidade, a pessoa, não como isso, não gosto disso. Como que a gente se sente? Deus não se frustra, mas Ele dispõe aquele alimento. E se nós não nos sentamos à mesa para comer o alimento que Ele traz, como nós temos feito Ele se sentir à mesa conosco? Como nós temos deixado o coração de Deus e do Espírito Santo cada vez que nós nos sentamos à mesa e rejeitamos o alimento que Ele está nos trazendo? E como nós fazemos isso? Quando nós acordamos e não convidamos Ele para a primeira refeição do dia. Quando nós acordamos e não procuramos qual foi o café, qual foi o primeiro alimento que Ele nos reservou para o dia. E a gente já procura outros alimentos, outras coisas. Vou preparar o meu café, o meu whey. Vou para isso, vou para aquilo, vou fazer. Sim ou não? E o alimento que Ele tem para você, aquele que lhe é necessário para o teu preparo, para o teu sustento, para a situação que você vai enfrentar naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquela estação. Está à mesa, há as moscas. Por falta de nós não entendermos o valor da mesa e não reconhecer a importância que há. Cama, descanso. Mesa, sustento e preparo. Comunhão com o Senhor. Amém? O terceiro elemento qual foi? A cadeira. Porque mesa sem cadeira não faz sentido, né? Para que eu vou precisar de uma mesa se eu não tenho uma cadeira para me sentar à mesa? Amém? O servo de Deus, com a ilustração da cadeira, remete à necessidade de firmeza. Fala para o seu irmão, firmeza. Sabe o que a cadeira simboliza? A estabilidade.
Porque não é instável quando a gente está aqui à mesa para comer, a gente está ali em pé, você pega um pouquinho, logo sai, você não vai conseguir ficar muito tempo. Dependendo do prato, não vai dar certo você se alimentar ali de pé em volta da mesa. Você precisa de uma cadeira, você precisa se sentar confortavelmente à mesa. Você vai precisar muitas vezes usar bem as suas mãos, algumas vezes alguns utensílios, alguns talheres. Mas estar sentado vai lhe dar a estabilidade e a firmeza necessárias à mesa com o Senhor. E além da mesa com o Senhor, a mesa também é a comunhão com os nossos irmãos. E a gente vai ter irmãos com os quais nós vamos aprender com eles, que é o que a cadeira também simboliza nesse contexto. Ela remete ao ensino. Quando nós nos sentamos, um professor quase sempre tem a sua cadeira ali, ainda que ele quase não utilize na metodologia didática de ensino que nós temos hoje, mas a figura que nós temos bem delimitada do professor é ele numa cadeira, numa mesa, sentado, todo mundo respeitando essa figura de autoridade, de liderança, de ensino. Infelizmente, hoje essa imagem é tão distorcida, tão deturpada, né? Mas essa é a memória que nós temos quando entendemos a autoridade sobre nós e quando entendemos o que representa a figura do professor, do ensinador, do mestre a nós. Então, esta cadeira, ela também é um lugar de ensino. Além de trazer essa estabilidade à mesa, esta firmeza. É como se você comunicasse àqueles que não sabem ou que não te conhecem, assim como para o próprio Deus, a sua posição. Este é o meu lugar à mesa. Eu decidi negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir-te. É aqui que eu estou posicionada. Isso é firmeza, isso é posicionamento. Isso é não se esconder. Isso é não negar Jesus. Isso é estar à mesa e muitas vezes ninguém lhe trazer um pratinho por conta da sua posição à mesa. E ainda assim você não mudar para agradar a outros. Você se lembrar de quem te deu o lugar à mesa e o acesso a Ele. Mas é também você ter a humildade de estar sentado nesta mesma cadeira, neste mesmo posicionamento, com esta mesma firmeza e com humildade o suficiente para ser ensinado pelo Mestre. Mas também com a diligência necessária para ensinar aqueles irmãos e irmãs que estão à mesa e precisam que você partilhe do que você já recebeu. Que você ensine, que você entregue, que você instrua. Porque nós não somos chamados para receber e esconder, reter só para nós. Tudo que nós vivemos, Deus tem o propósito de, com aquela situação, não só nos fortalecer, não só nos forjar, mas usar aquele testemunho para ajudar outras pessoas a também vencerem, a também cumprirem os seus propósitos. Quem aqui já teve alguma situação em que você só entendeu porque viveu tal situação, quando você teve que ajudar algumas pessoas na mesma situação que você? A grande maioria de nós. O que nós passamos, principalmente aquelas dores mais profundas, aquelas que nos marcam mais. Esses são os processos que o Senhor nos coloca, não só para nos preparar e nos forjar, mas para que nós possamos depois ser instrumento de cura para outras pessoas naquela mesma área. Então, se você viveu algo e você ainda não está ajudando outras pessoas a serem curadas nessa área, se posicione nessa cadeira hoje no seu lugar de ensino e comece a entregar aquilo que Deus já fez na sua vida, comece a falar daquilo que Ele já fez, porque talvez só em dizer você vai ajudar outros. Mas você está tão preocupado que descubram o seu posicionamento, a quem você serve, que fé você professa, que você não está nem falando do que Ele já fez. Bastava que falasse para que as pessoas também quisessem o mesmo, também se abrissem para esse Deus, para esse poder, para essa graça transformadora que está disponível para todos nós. Porque Jesus não morreu para nós, Ele morreu por todos nós. Todos aqueles que nós passamos todos os dias, que nós convivemos, que nós conhecemos ou não conhecemos, Ele morreu por cada um deles. Mas o que nós podemos fazer para que eles também sejam alcançados? Será que nós estamos fazendo quando nos sentamos à mesa? Ou estamos nos omitindo disso? Nós precisamos buscar esta reflexão e entender que enquanto servos, assim como Eliseu estava, ele poderia dizer, não, eu não preciso de nada disso. Não, eu não vou ficar vindo comer aqui todo dia. Mas ele foi.
A Bíblia diz que ele comia todo santo dia. Ela disse assim, pelo amor de Deus, esse homem vai passar aqui, vai ficar comendo todo dia, bora construir aqui um quarto, bota uma cama, bota uma mesa, bota uma cadeira e bota um candeeiro para esse ser humano viver. Peraí, ela está dizendo, o Espírito Santo, através dessa mulher, está dizendo, olha, meu filho, você precisa entender que tu vai ter o tempo que tu vai descansar, porque você é um homem de Deus nesse lugar. Você caminha milhas e milhas para falar de Jesus, do que Jesus fez, para ser instrumento dele nessa terra, para abençoar as pessoas, para anunciar Jesus às pessoas. Vai chegar uma hora em que ele tem que chegar e ter um canto para ele entrar e se deitar e descansar, recompor as suas energias. Esse homem precisa de uma mesa para sentar-se com esse Deus que envia o alimento para ele todos os dias, inclusive usou aquela família para dar esse alimento, o alimento material, o alimento físico. E ele precisa fazer isso sentado numa cadeira. Ele precisa de uma luz, porque quando anoitecer, como vai ficar? Sem energia elétrica, sem eletricidade. O instrumento de luz utilizado para eles naquela época era o candeeiro. Então era o que ele precisava. Diz para o seu irmão, é o que você precisa. É o essencial. Fala de novo para ele, é o essencial. Porque tem gente que está com checklist aí, que está igual alguns artistas, como a gente ouvia muito falar, que nem hoje está tão comum mais, né? Rosas, não sei quantas toalhas brancas, pétalas das cores lilás, tons de vermelho, tons de rosa. Tem profeta nesse nível por aí, que não entendeu para que foi chamado. Sacode teu irmão de novo e diz assim, fica humilde. Essas 4 coisas. Isso é o necessário. Tudo quanto o Senhor quiser te dar, tudo quanto o Senhor quiser te proporcionar, usufrua com gratidão. Não se envaideça. Peça ao Espírito Santo discernimento, mas diz assim para você mesmo, eu preciso de 4 coisas. E se lembra dessas 4 coisas. Eu preciso do descanso. Eu preciso da mesa com o meu pai. Eu preciso da cadeira, que é o meu posicionamento. Para aprender, para ensinar, para me alimentar. E eu preciso da luz do Espírito Santo, da palavra do Senhor para me guiar, para me conduzir. Amém? O servo de Deus precisa da luz. Salmos 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem a luz da palavra, sem a luz do Espírito Santo, nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada. Mas com ela nós podemos fazer o quê? Ressuscita. Morte, torne vida. Dor, saia. Satanás, saia. Escassez, saia. Desânimo, salte de alegria. Vale de ossos secos, volte a viver. Pela luz, pela palavra do Espírito, eu e você podemos profetizar, podemos declarar, podemos viver e gerar poder de Deus na vida de outras pessoas. Se nós não formos guiados pela luz da palavra do Espírito de Deus, você pode fazer barulho. Você pode fazer show, você pode fazer charlatanismo, você pode fazer espetáculo, você pode mentir, você pode rodopiar, você pode orar em língua estranha, você pode bater cadeira, você pode chutar, saltar, cambalhotar, fazer o que você quiser. E sabe o que vai acontecer? O nome de Jesus vai ser envergonhado e você também. Porque nada vai mudar. Sabe por quê? Porque quando nós somos guiados pela palavra e o Espírito Santo de Deus, nós somos conduzidos a andar uma vida de santidade. E isso nos imbui de autoridade para usar o nome de Jesus e a palavra dele. Usar como? Fazer uso. Na sua casa, quando o seu filho estiver doente, dizer enfermidade, saia. Porque este filho foi consagrado no meu ventre ao Senhor. O meu filho, ele não só foi consagrado. Antes que ele fosse consagrado, o Senhor o chamou à existência. Porque o meu ventre não seria capaz de gerar se não fosse a mão do Senhor. Ele é de Jesus. Satanás não tem autoridade sobre ele. Não tem autoridade sobre ela. Marido, você agora quer pôr um fim ao nosso casamento? Querido, você é meu, e quem me deu foi Deus e ninguém toma. Você é meu.
e ninguém vai tomar. Foi Deus que me deu. Tenha autoridade e use essa autoridade, porque Deus nos chamou para ser covarde, para ser tímido. A Bíblia diz que tímido não herda reino dos céus. A Bíblia diz que nós recebemos espírito de ousadia. E por que é que você está se retendo na hora de falar da palavra que tem poder para mudar e para gerar vida? Por quê? Para de recuar quando você tem que se posicionar. Para de recuar quando te olham tortinho, quando fazem rodinha. Acho que estão falando de mim. Vou morrer. Morra quem está falando. Eu vou fazer o que Jesus está mandando eu fazer. Vai perder tempo falando dos outros. Gasta seu tempo falando a palavra de Jesus, que ela vai gerar mudança. Coisa nova vai acontecer. Se a pessoa não teve a capacidade de tomar a mesma decisão que você, pelo amor de Deus, tome por si. Não permita que o que Deus depositou em você está derramando sobre você. Pare em você por uma coisinha. Aleluias. Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós não podemos caminhar um caminho de trevas. Nós não podemos caminhar um caminho de medo. Nós podemos sentir medo. E nós sabemos como é que faz com medo lá em 1 João 4:18. A luz da palavra, a lamparina, o candeeiro. O que eu preciso, o que você precisa. Fala para o seu irmão, o candeeiro. Você precisa dele, eu preciso dele. Sem ele a gente não tem autoridade para fazer uma oração, para dizer, Jesus me socorre. Não consegue. É preciso citar a palavra, é preciso dizer, Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o meu socorro. Vem me socorrer. Aí eu vou olhar para o alto sem a luz da palavra, na treva, na podridão. Mas se eu não citar a palavra, elevo os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando eu declaro a palavra, há uma diferença. A atmosfera muda, a treva tem que sair, a luz tem que entrar. O vale de ossos secos volta a ter vida. O que está diante de você, que depende apenas da sua atitude, de buscar o essencial. Por que a gente tem perdido tanto tempo buscando o supérfluo? Por que você tem dado tanta atenção a coisas que não são aquelas que Deus quer que você use neste momento na sua caminhada com Ele? Sabe, o Senhor quer que a gente volte para o essencial, para o básico. Sabe quando a gente tem que aprender a engatinhar, depois aprender a ficar em pé para ter equilíbrio, depois aprender a caminhar? Meu Deus. Nós queremos tantas coisas. Mas diga para o seu irmão, eu preciso de uma cama, de uma mesa, de uma cadeira e de um candeeiro. Agora diga a ele assim, não me deixa esquecer disso não. Fala para o seu irmão, não me deixa esquecer disso não. Amém? Não deixa esquecer disso não, viu? Não deixa não. Porque a gente esquece fácil. A gente esquece muito fácil. Se nós não chamarmos o Espírito Santo de Deus, a luz, o candeeiro, a palavra do Senhor que nos guia, nós vamos andar um caminho de trevas. E nós precisamos dela para andar e trilhar um caminho de luz, um caminho de vida, um caminho de paz. Isso significa um caminho que nada acontece? Um caminho que é lindo, que eu vou caminhando, eu vou para Canaã. E só vai caminhando e cantando. É assim a vida do crente? Um morango do amor, como está na moda? Longe disso. Muito longe. Mas muito longe. A diferença é o poder que há quando você declara a palavra diante da circunstância que você está enfrentando, enquanto trilha o caminho para Canaã. Para Canaã celestial, para a glória e eterna com o Senhor. Enquanto nós trilhamos esse caminho, o que tem que fazer a diferença é que o básico não pode faltar. É que a palavra não pode faltar. É que sentar-se à mesa com o Senhor e ter comunhão com Ele e com os irmãos não pode faltar. É que entender quando é hora de descansar também não pode faltar.
Porque se você não descansa, o Senhor não pode te encher e te usar. Ele não pode derramar azeite novo, óleo novo, vinho novo em odre velho. E é quando nós descansamos que nós nos recompomos, que nós somos restaurados na nossa mente, no nosso corpo, no nosso espírito, nas nossas emoções. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar em nome de Jesus. A Sunamita preparou um lugar para o profeta, um quarto para o homem de Deus, com aquilo que é essencial para qualquer profeta, para qualquer homem, para qualquer mulher de Deus, para mim, para você. Aleluias. Nós precisamos hoje abrir espaço, nós precisamos hoje preparar o ambiente para que o Senhor entre, para que esse essencial não venha a faltar. Para que nós tenhamos ali o descanso em Cristo, o alimento na palavra, a firmeza que nos é necessária na nossa posição espiritual e a luz para que nós não possamos nos perder num caminho de trevas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Aleluias. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te dizer, Pai, que Tu és bondoso. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para receber algo do Teu Espírito tão precioso, Senhor, tão basilar, tão primário, que nós por vezes nos esquecemos. Oh Pai, como igreja do Senhor, nós te pedimos perdão nesta noite, pelas vezes em que nos esquecemos do básico, do que era verdadeiramente necessário às nossas vidas. Desde que nós tomamos a decisão de segui-lo, de sermos servos e servas do Senhor. Pai, que nesta noite nós possamos voltar ao centro, e entender, Senhor, encontrar o eixo, o ponto certo de partida para que a gente venha trilhar com o básico. E que por mais que o Senhor acrescente, Senhor, outras coisas, por mais que o Senhor incremente, ó Deus, nas nossas vidas, que o básico não venha a ser dispensado, não venha a ser colocado de lado. Porque, Senhor, nós não podemos viver sem descansarmos no Senhor. Porque o Teu Filho diz que o nosso descanso é nele. Ele é o nosso pão, é o nosso alimento, é a nossa fonte de vida, de sobrevivência. Nós não podemos, Senhor, viver sem nos sentarmos à mesa contigo e receber aquilo que Tu tens preparado para nós. Sermos forjados, sermos preparados, sermos sustentados por Ti a partir deste alimento. Nós não podemos, Senhor, viver uma vida sem comunhão contigo, com Teu Espírito Santo, com os nossos irmãos. Nós não podemos, Senhor, levar uma vida sem nos posicionar espiritualmente, sem entender que nós somos soldados de um exército cujo general é Cristo. Nós precisamos estar posicionados, Senhor, para quando for o momento de impor as mãos, para quando for o momento de impulsar, de expulsar, para quando for o momento, Senhor, de recuar, porque há tempo para todas as coisas na Tua palavra. E nós sabemos que numa batalha há o momento de atacar, mas há o momento de recuar. E nós não conseguimos discernir isso sem o Teu Espírito. Nos ajuda, Espírito Santo, a discernir, a entender. Nos ajuda a sermos guiados por este candeeiro, por esta luz que é o Teu Espírito Santo, a Tua palavra poderosa. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos porque nesse tempo as pessoas têm tido tanta dificuldade de ler a palavra. Nós tão facilmente somos levados a tantos devocionais e lemos de forma tão superficial. Mas estamos tão distantes daquilo que o Senhor tem para nós, da revelação que o Senhor tem para nós, da leitura profunda, da leitura perseverante, constante, Senhor. Oh, Pai, mesmo quando nós não estamos entendendo, Pai, nos ajuda a recorrer à Tua palavra, que é a luz, para que nós possamos trilhar um caminho de luz, para que nós possamos também abrir um caminho de luz para aqueles que virão, Senhor, conosco e após nós. Que nós sejamos, Senhor, o Teu instrumento, para que vidas
não se percam procurando o que é supérfluo, mas alcançando o que é essencial, como essa noite o Teu Espírito nos ajudou a entender, nos chamou a esse resgate, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Toma a Tua igreja nesta noite em Tuas mãos. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos. Nós estamos aqui, Pai, reconhecendo que nós precisávamos desse chamamento hoje. Nós precisávamos de voltar a esta essência. Nós precisávamos de voltar a este lugar e entender, Senhor, o que é essencial para nós. E não abrir mão daquilo que nós precisamos, daquilo que é básico para nós caminharmos contigo. Não abrir mão, Senhor, de estar à mesa contigo. Não abrir mão, Senhor, de ser guiado pela Tua palavra e Teu Espírito Santo. Não abrir mão, Senhor, de se posicionar e parar de negá-lo, Senhor, com atitudes de indiferença, com disfarces, com máscaras, com expressões hipócritas, com falsas declarações de adoração. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ó Espírito Santo de Deus, move entre nós. Move entre nós. Que cada um de nós, Senhor, possamos receber hoje esses elementos. Possamos nos apropriar, Jesus, desta mesa, desta cama, desta cadeira, deste candeeiro. Para que nós possamos sair para uma semana diferente. Para que nós possamos sair para um tempo diferente nas nossas vidas. De posse, Deus, daquilo que o Senhor nos entregou. De posse da autoridade, do sustento, da firmeza, do alimento e da direção que o Senhor nos traz através desses 4 elementos. Pai, que em nome de Jesus, como o Senhor fez com Eliseu, faz conosco. Quando nós precisarmos, Senhor, que alguém prepare e diga, coloque isto para ele. Prepare uma mesa, uma cama, uma cadeira e um candeeiro. Que o Senhor levante, Senhor, os seus, para que possa preparar para os profetas do Senhor, para as profetas do Senhor. Que não falte, Deus, a Tua provisão. Que não falte a Tua boa mão de graça sobre nós. Que nós estejamos, Pai, posicionados no lugar que o Senhor tem para nós. Que nós estejamos posicionados no lugar da obediência do Senhor. Porque nós não teremos falta de nada quando neste lugar estivermos. A Tua presença, ela é suficiente. A Tua presença é a recompensa de quem não se esquece do que é essencial, do que é básico, do que é necessário, do que é indispensável. Oh, Pai, obrigada, Jesus.